Olha, preciso te contar uma coisa que a maioria das pessoas não sabe. E não é porque esconderam de propósito, é porque ninguém presta atenção no que acontece devagar. Você esquece onde deixou as chaves, perde o fio da conversa no meio de uma frase, demora para lembrar o nome daquela pessoa que você conhece há anos, e todo mundo diz: é a idade. Normal. Acontece com todo mundo, mas não é só a idade. Pode ter outra coisa acontecendo, algo que você não vê, não sente, mas que está afetando o teu cérebro aos poucos, dia após dia, refeição após refeição. E a pior parte, você mesmo pode estar alimentando isso sem saber. Não estou dizendo que é culpa tua, ninguém te ensinou direito, ninguém te explicou com clareza. Te venderam comida bonita, prática, barata, gostosa e você confiou, como todo mundo confia. Mas tem alimentos, coisas que você come todo dia que parecem inofensivas, que podem estar aumentando o teu risco de problemas cerebrais. Não de forma mágica ou imediata, mas através de processos que a ciência já entende razoavelmente bem. Deixa eu te explicar como isso funciona, de um jeito simples, sem enrolação. Teu cérebro é feito de células delicadas, muito delicadas. Elas precisam de energia constante, de gordura boa, de sangue fluindo direito. Quando funciona bem, é como uma máquina azeitada. Tudo acontece rápido, sem esforço. Você pensa, lembra, conecta as ideias, tudo flui. Mas quando você enche teu corpo com certos alimentos, e isso acontece ao longo de anos, não de dias, algumas coisas começam a dar errado. O açúcar no sangue fica desregulado. A pressão sobe. O colesterol piora. O corpo começa a responder mal à insulina. E tudo isso, junto, vai criando um ambiente ruim para o cérebro. Um ambiente de inflamação crônica, de estresse metabólico, de circulação prejudicada. Inflamação. Essa palavra é importante. Não é uma ferida que você vê. É um estado do corpo. Quando a inflamação fica crônica, isso é, nunca abaixa completamente, ela aumenta o risco de várias doenças. E o cérebro sofre com isso também. Inflamação crônica e problemas vasculares aumentam teu risco de declínio cognitivo. Não é garantia de que você vai desenvolver Alzheimer, mas o risco sobe. E quanto mais você cuida, mais você reduz esse risco. Agora vem a parte que preciso que você entenda bem. Existem alimentos que pioram esse quadro, que aumentam a inflamação, que desregulam teu metabolismo, que prejudicam tua circulação, e você provavelmente come eles com frequência. Vou te falar quais são, sem exagero, mas com honestidade. O primeiro, e esse é sério, são as gorduras trans. Gordura trans é aquela gordura artificial, modificada em laboratório, que colocam em alimentos industrializados para aumentar prazo de validade e textura. Salgadinho, bolacha recheada, margarina, alguns sorvetes, massas congeladas, frituras de fast food. Por que ela é tão ruim? Porque vários estudos mostram que gordura trans piora teu perfil de colesterol, aumenta a inflamação no corpo todo e está associada a piores resultados cognitivos ao longo do tempo. O cérebro depende de lipídios na estrutura das membranas neurais, e a qualidade da gordura na dieta importa. Quando você come gordura trans regularmente, você está fornecendo material de má qualidade para o corpo trabalhar, e isso, com o tempo, cobra seu preço. A boa notícia: gordura trans é evitável. Lê o rótulo. Se tiver gordura vegetal hidrogenada ou parcialmente hidrogenada, deixa na prateleira. Simples assim. O segundo problema é o açúcar refinado, principalmente quando vem em excesso, o tempo todo, sem parar. Refrigerante, suco de caixinha, bolo industrializado, chocolate barato, cereais açucarados que parecem saudáveis, iogurte com sabor, pão branco, tudo isso dispara teu açúcar no sangue rapidamente. E quando isso acontece com frequência, teu corpo começa a desenvolver resistência à insulina. É como se as células parassem de responder bem ao chamado da insulina. E isso não afeta só o corpo, afeta o cérebro também. Resistência à insulina e diabetes tipo 2 aumentam significativamente o risco de declínio cognitivo. Há até pesquisadores que estudam a hipótese de que certas formas de demência tenham relação com o metabolismo de glicose prejudicado no cérebro. Alguns chamam informalmente de diabetes tipo 3, mas isso não é um diagnóstico médico oficial. É uma área de pesquisa. O que a gente sabe com certeza é: quanto pior teu controle metabólico, maior teu risco de problemas cerebrais. Terceiro problema: alimentos ultraprocessados.
Ultraprocessados são formulações industriais, geralmente com muito açúcar, muito sódio, gordura de baixa qualidade e pouca fibra. Não é só ter 5 ingredientes ou 10. É o tipo de produto, aqueles que vêm cheios de aditivos com nomes que você não consegue pronunciar, feitos mais em fábrica do que em cozinha. O problema é que ultraprocessados pioram a qualidade geral da tua dieta. Estudos mostram que quanto mais você come deles, pior tende a ser tua saúde metabólica. E saúde metabólica ruim aumenta risco cardiovascular, que por sua vez aumenta risco de declínio cognitivo. Não é direto, não é imediato, mas é real. Quarto, excesso de sódio. Sal demais aumenta a pressão arterial. E pressão alta descontrolada, ao longo dos anos, aumenta muito o risco de AVC e de demência vascular. Muita gente passa do recomendado sem perceber, principalmente por causa de ultraprocessados. Tempero pronto, comida congelada, embutidos, enlatados, tudo cheio de sódio escondido. Não é que o sal endurece as artérias de forma mecânica. É que hipertensão crônica danifica os vasos sanguíneos, incluindo os pequenos vasos que alimentam o cérebro. E quando o cérebro recebe menos sangue, ele sofre. Quinto, fritura frequente, principalmente quando feita em óleo reutilizado muitas vezes. Quando você aquece óleo repetidamente, ele oxida e forma compostos que não são bons para a saúde. São produtos de oxidação que aumentam o estresse oxidativo no corpo, e estresse oxidativo crônico está associado a envelhecimento celular mais rápido, incluindo no cérebro. Não precisa nunca mais comer fritura, mas comer pastel de feira todo dia, batata frita de lanchonete 3 vezes por semana, isso adiciona risco desnecessário. E se você já tem pressão alta, diabetes ou colesterol alto, fritura frequente pesa ainda mais. Agora respira. Eu sei que isso parece pesado. Mas escuta, não estou dizendo que você nunca mais pode comer nada disso. Não sou radical. Não acredito em proibição absoluta. O problema é quando isso vira rotina. Quando todo dia tem refrigerante, bolacha recheada, salsicha, macarrão instantâneo. Quando não tem mais exceção, só hábito. Porque o corpo aguenta desvios ocasionais, ele sabe se recuperar. Mas quando o hábito ruim é constante, o dano se acumula e com o tempo aumenta o risco. Mas tem um outro lado nessa história, e é aqui que mora a esperança. Teu corpo tem capacidade de melhorar, de se adaptar, de reduzir inflamação quando você dá condições para isso. O cérebro também, ele tem plasticidade, capacidade de criar novas conexões, de compensar. Não é reconstrução mágica célula por célula, mas é melhora real na saúde vascular, na clareza mental, na energia. Muita gente que muda da alimentação relata pensar melhor, lembrar melhor, sentir menos névoa. Mas para isso acontecer, você precisa trocar os hábitos ruins por hábitos melhores. E comida de verdade ajuda muito nisso. Comida de verdade é aquilo que apodrece, que vem da terra, da água, da natureza, que não tem lista enorme de ingredientes, porque é basicamente um ingrediente só. Peixe, ovo, abacate, castanha, azeite, folhas verdes, frutas, brócolis, alho. Essas coisas não fazem propaganda na televisão, não têm embalagem colorida, mas elas melhoram tua saúde metabólica, reduzem inflamação, protegem teus vasos sanguíneos. Deixa eu te explicar o porquê com honestidade. Peixe, principalmente os gordos, como sardinha, salmão, atum, tem ômega 3. E ômega 3 é uma gordura que tem boa evidência de benefício cardiovascular e anti-inflamatório. Vários estudos associam consumo regular de peixe a menor risco de declínio cognitivo. Não é garantia, mas é redução de risco. E isso importa. 2, 3 vezes por semana já faz diferença. Folhas verdes escuras, couve, espinafre, rúcula são ricas em antioxidantes, fibras, vitaminas. Elas melhoram a qualidade geral da dieta e ajudam a combater estresse oxidativo. Frutas vermelhas, morango, mirtilo, amora, têm compostos bioativos que alguns estudos associam à melhor função cognitiva. Não são milagrosas, mas fazem parte de um padrão alimentar saudável. Azeite de oliva extra virgem. Há boa evidência de que padrões alimentares como a dieta mediterrânea, que incluem azeite como gordura principal, estão associados a menor declínio cognitivo. Não é o azeite sozinho fazendo mágica, mas ele faz parte de um conjunto que funciona. Castanhas, nozes, amêndoas, pequenas mas nutritivas, têm gordura boa, vitamina E, magnésio, fibras, tudo que contribui para uma dieta equilibrada. Uma porção pequena, tipo 20, 30 gramas, já basta. E se for castanha do Pará, cuidado,
3 a 5 por semana, sem exagero, porque o excesso de selênio pode fazer mal. Ovo. Tem proteína de qualidade, colina, importante para a memória, várias vitaminas. Para a maioria das pessoas, um ovo por dia cabe bem. Mas, se você tem colesterol alto, diabetes ou alto risco cardiovascular, vale ajustar a quantidade com teu médico ou nutricionista. Cada caso é um caso. Cúrcuma, aquele tempero amarelo. Tem curcumina, que tem propriedades anti-inflamatórias em estudos de laboratório e alguns estudos em humanos. É promissor, mas a evidência para prevenir Alzheimer ainda é limitada. Como tempero na comida está ok. Suplemento em dose alta só com orientação profissional e nunca substitui tratamento. E atenção, se você usa anticoagulante ou tem gastrite, cúrcuma pode não ser boa ideia. Conversa com teu médico. Alho. Melhora a saúde vascular, tem compostos interessantes. Não é superalimento, mas faz bem. Não precisa comer tudo isso de uma vez. Não precisa virar fanático. Mas se você começar a substituir, devagar, sem desespero, os alimentos problemáticos por comida de verdade, teu corpo vai responder. E você pode sentir melhora. Não em dias, mas em semanas, meses. Mais clareza mental, menos cansaço, melhor humor. Porque saúde metabólica melhora, afeta tudo, incluindo o cérebro. Agora, tem uma coisa que preciso te dizer, e isso é importante. Não adianta só trocar a comida se você não cuida do resto, porque teu cérebro não funciona isolado. Ele precisa de sono, de movimento, de convívio. Dormir bem é essencial. É quando teu cérebro faz limpeza metabólica, consolida memórias, se recupera. Dormir mal cronicamente aumenta risco de declínio cognitivo. Então dorme. 7, 8 horas. Apaga a luz, desliga o celular, respeita teu descanso. Movimento também. Não precisa ser academia pesada. Pode ser caminhar, dançar, subir escada. Exercício melhora a circulação, reduz inflamação, estimula a produção de fatores que protegem neurônios. É dos melhores investimentos que você pode fazer pelo teu cérebro. E conexão social. Conversa, ri. Aprende coisas novas. Solidão e isolamento aumentam o risco de declínio cognitivo. O cérebro precisa de desafio, de novidade, de afeto. Tudo isso junto. Alimentação melhor, sono adequado, movimento regular, convívio. É o que protege teu cérebro ao longo do tempo. Não é remédio milagroso, não é cura instantânea, é redução de risco, é cuidado acumulado. E olha, eu sei que é difícil mudar, sei que a rotina aperta, que o tempo falta, que a comida ruim é mais barata, mais rápida, mais fácil. Mas pensa comigo, qual é o custo de não cuidar, de perder memória, clareza, autonomia, de ficar confuso, dependente, perdido? Esse é o preço de ignorar os sinais. E eu sei que parece longe, que parece coisa de velho, mas o declínio cognitivo não começa aos 70. Ele começa décadas antes, silencioso, acumulando fatores de risco. Então a hora de cuidar é agora. Não quando aparecer sintoma grave. Agora. Porque prevenção é sempre mais fácil que tratamento. Vou te dar um plano simples, não precisa seguir à risca. Mas se você fizer metade disso, já está reduzindo o risco. Primeiro, evita gordura trans. Lê o rótulo. Se tiver gordura hidrogenada, deixa na prateleira. Segundo, reduz açúcar líquido e açúcar em excesso. Tira refrigerante, troca suco de caixinha por água ou fruta inteira. Come menos doce industrializado. Terceiro, põe peixe na semana, 2, 3 vezes. Se não conseguir fresco, sardinha de lata funciona. É barato e nutritivo. Quarto, come castanhas em porção pequena, 20, 30 gramas quase todo dia. Se for castanha do Pará, 3 a 5 por semana, não mais que isso. Quinto, usa azeite no lugar de outras gorduras quando der. No feijão, na salada, no arroz. Uma colher já contribui. Sexto, põe cor no prato. Folha verde, tomate, cenoura, beterraba. Quanto mais variedade natural, melhor. Sétimo, bebe água. Desidratação piora fadiga e concentração. Manter hidratação ajuda. Oitavo, dorme. 7, 8 horas. Sem negociação. Nono, mexe o corpo, nem que seja 15 minutos de caminhada. Todo dia, se possível. Décimo, conversa. Liga para alguém. Sai de casa. Não fique isolado. Isso não é dieta da moda. Não é sacrifício, é cuidado, é investimento no teu futuro. E não precisa ser perfeito, ninguém é perfeito. Vai ter dia que você vai comer besteira, vai ter dia que vai dormir mal. Tudo bem, o que importa é o padrão geral, não a exceção ocasional. Eu já vi muita gente melhorar assim. Gente que estava com névoa mental, cansaço, esquecimento e que melhorou. Não virou super-humano,
mas melhorou clareza, energia, qualidade de vida, e isso já vale muito. Olha, eu não prometo milagre, não sou vendedor de sonho, sou só alguém que quer te passar o que a ciência indica e o que funciona na prática. Se você tem histórico de Alzheimer na família, isso é ainda mais relevante, porque genética conta, mas não é destino absoluto. Você pode ter predisposição e nunca desenvolver a doença se cuida dos fatores de risco modificáveis, assim como pode não ter predisposição e desenvolver problemas se destrói a saúde. O que você controla é teu estilo de vida, e isso faz diferença real nos estudos populacionais. Então começa. Hoje, não amanhã. Escolhe uma coisa dessa lista e faz. Só uma. Depois escolhe outra. Vai assim, passo a passo, sem pressa, mas sem parar. Porque teu cérebro merece. Tuas memórias merecem. As pessoas que você ama merecem ter você presente, lúcido, bem. E você consegue. Se você chegou até aqui, é porque algo dentro de ti está pedindo mudança. Escuta esse pedido. Age sobre ele. E se tiver dúvida, se tiver dificuldade, procura ajuda profissional. Fala com médico, com nutricionista. Não faz isso sozinho se precisar de suporte. Mas faz. Porque a vida é curta demais para ser vivida com névoa na cabeça e preciosa demais para ser desperdiçada. Cuida de ti, com paciência, com firmeza, com carinho. Teu cérebro e teu futuro vão agradecer. E se esse vídeo te ajudou de alguma forma, se fez sentido, deixa um like, se inscreve no canal para mais conteúdo assim. E comenta, o que você vai mudar primeiro? Qual é teu maior desafio com a alimentação? Quero saber. Quero acompanhar tua jornada. Força, fé e mãos à obra. Até a próxima. Fiquem com Deus.